Fala galera do YouTube, beleza? Paulo Mandu, do canal dialogecom.com.br. Tô com mais um vídeo aqui para esse canal aqui que tá crescendo muito. Já tô aí com quase 940 inscritos e espero que aumente mais aí. Isso indica que o público tá gostando do conteúdo. E com esse vídeo aqui eu acredito que eu consigo alcançar os objetivos aí, beleza? Antes de mais nada aí, se você chegou agora no canal, não conhece o canal de perto, cara, simples, deixe seu like, se inscreve no canal, se quiser o sininho de notificações, beleza? Se não, é só se inscrever e deixar o like, beleza? Precisar comentar alguma coisa aí, se eu tiver disponível e puder ajudar, eu vou te responder, beleza? Tô aqui com ar-condicionado portátil da Olympus Splendid. Ele é o modelo quente e frio, é o Pio 12 HP. Quando eu mostrar ele de pertinho, você vai ver o modelo específico dele, tá bom? Vamos seguindo com o vídeo aí. Bom galera, esse aqui é o equipamento, tá? É muito bacana, é bem confortável de se remanejar ele, transportar ele de um quarto para o outro, tá? É um ar-condicionado portátil, né? Você pode levar para sua casa de praia, para sítio, depois trazer para casa de novo. O único detalhe que você tem que ter é não transportar deitado, tá? Quando você transporta deitado, você pode danificar algum componente que seja específico só nessa posição. Então, evitar transportar deitado, tá? Que você vai ter o conforto térmico aonde você quiser. Tá bom? Bom galera, esse equipamento ele é tão prático que ele tem uma altura de 80 centímetros, uma largura aqui ó de 46 e uma profundidade de 38 centímetros, tá? Ele chega até 76 aqui, mas eu quis arredondar para 80, tá bom? Ele é bem bacana, tá? Bem simples de levar. Aqui ó, para você levar ele na mão, você tem que pegar deste lado aqui ó, tá vendo ó? Ele tem mais apoio aqui. E aí você consegue levar ou pegar por baixo, né? Com a ajuda de outra pessoa, você consegue elevar ele e colocar dentro do carro. Aqui como eu falei para você, aqui ó, ele é um modelo quente frio, tá bom? 12.000 BTUs no frio e 11.600 no aquecimento, tá? Aqui o modelo dele ó, é 01223, tá? Ó, tape, Pio 12 HP. É um modelo 110 volts, tá? Que é o 127, né? Que a gente tem que a gente tem na residência. Ele é importado aqui pela MK Saab, ó, tá? Aí, ó. Aqui é o consumo dele, ó. Tá, ó, 910. O máximo dele é 930 e a corrente de consumo dele é de 8.2 ampere. Aí lembrando, galera, é o seguinte, ó. Aqui também tem, ó, antes de mais nada, antes de eu virar aqui, ó, tem a pressão, né, de alta e a pressão de baixa, tá, ó. Aqui o gás que ele utiliza, que é o gás ecológico 410A, a quantidade que usa para dar carga, tá bom? Aqui galera, eu queria explicar o seguinte. Esse equipamento, ó, ele tem a tomada original de 20 ampere, tá? Foi feita uma adaptação aqui, ó, de 10. Eu não recomendo isso aqui. Por quê? O original é 20. Você tem que trocar o da parede, tá? Para receber o original e encaixar. O que acontece? Normalmente o pessoal tá utilizando aqueles adaptadores. Então, quando o equipamento está sujo, ele aumenta a corrente, passa de 8 ampere, chega até 12 ampere ou até mais.
E aí o que que acontece? O seu adaptador ele é de 10. E aí vai começar a aquecer e vai derreter o adaptador e vai derreter a tomada. Então aí você vai estragar o seu verão aí. Então ficar atento, não utilizar esses adaptadores, tá? Para não poder danificar a tomada do seu equipamento aí. Aquece bastante, viu? Tomar cuidado aí para não queimar a mão, certo? Isso aqui não funciona, só queria mostrar para vocês que está errado, tá? Ó, trocaram para 10 ampere, sendo que o ideal é trocar o da parede para 20 ampere, 127 volts. Você tem que falar isso pro seu eletricista, tá bom? Troca ali a tomadinha da tomada, já era. Encaixa o equipamento lá, você fica tranquilo. Prestar atenção sempre na manutenção do equipamento. Você vem aqui, ó. Aqui é o filtro, ó, por trás, ó. Você levanta, tá vendo? Ó? É fácil demais. Levantou, verifica o filtro aqui se tá sujo, tá? Limpa e coloca novamente. Infelizmente esse modelo de equipamento aqui é aberto, então toda a impureza do ambiente ele puxa para dentro e suja o condensador, que eu vou te mostrar quando eu desmontar, tá? E aí aumenta essa corrente de trabalho do equipamento aí. O equipamento perde a eficiência, aquece mais, tá? E derrete a turbina. Derretendo a turbina, vai quebrar ou vai ficar empenada e não vai conseguir ventilar. Quando eu desmontar eu vou mostrar também para vocês aqui como funciona. Antes de mais nada aqui, ó, eu tenho esse kit, tá? Esse aqui, ó, é as duas pontas, tá? Se você possui a sua régua original com aquele conector de acrílico, você pode usar esse aqui com duas pontas. Você encaixa aqui, ó, no equipamento, tá? E encaixa o outro lado no conector de acrílico da régua. Funciona perfeitamente, ó. Vendo? Esse tubo aqui, se você esticar ele, ele tem 2 metros, tá? Você consegue fazer uma curva aqui, ó. Vendo? Você consegue fazer a curva aqui em cima também, ó. Vendo? Fica muito bacana. Esse duto aqui, ele tem um arame interno, tá? 2 metros, PVC, ok? Bastante resistente. E temos a outra opção, que é com outro conector aqui, ó. Você usa um desse aqui na ponta, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Muito fácil aqui, ó. Só desrosquear. Você desrosqueia, ó. Sempre prestar atenção aqui na rosca do tubo. Esse tubo aqui ele só funciona para esse modelo, tá? Não serve no AN120. A AN120 a rosca é diferente. Aí, ó, com esse conector aqui, ó, você vem aqui, ó, e rosqueia, tá? Ó, rosqueou, beleza, tá vendo? Aí aqui temos a régua. Essa régua aqui ela é ajustável até 1,28 m, tá? Quase 1,30 m. E aí, ó, você vem aqui, abre a janela, né? É que aqui não dá pra mostrar por causa da persiana. Você, aquela janela de abrir, você abre ela, coloca a régua lá no meio assim, ó, e trava a folha da janela aqui, ó. Você trava aqui, certo? Daí você trava em cima na parte do trilho, né, da janela, e fica tudo certo, tá? Fica certinho. Vem aqui, ó, vem com esse conector, conecta um lado primeiro, ó, e conecta um lado pra cá ou pra lá, pra esquerda ou pra direita. Encaixou, travou de um lado, tá? Aí o tubo fica dessa forma aqui, ó. E aí aqui essa parte você conecta atrás do equipamento. Quem precisar, eu vou deixar o link aí e a nomenclatura das peças, beleza? Só comprar aí. Quem quiser o kit, compra o kit. Quem quiser só o duto,
compra só o duto. Beleza? Vamos aqui iniciar a parte de desmontagem, né? Esse equipamento aqui você tem que tirar o filtro, né? Retira o filtro. Aqui a gente tem esse parafuso, tá? Um parafuso aqui no meio e um outro aqui na direita. Então, ó, se você ir descendo, tem os parafusos aqui, tem que ser retirado, tá? Então vamos aqui retirar o parafuso aqui, né, do canto esquerdo. Tiramos esse aqui do meio e esse aqui do lado direito, tá? Aí tiramos aqui. Daí retiramos esses dois aqui, ó, que é um do lado esquerdo, um do lado direito. E embaixo tem mais dois, tá? Esses dois parafusos você tem que tomar cuidado, porque eles são maiores, então você não pode transferir eles para cima aqui, ó, e nem para cá, ó, senão você acaba furando a serpentina. Então presta atenção nos parafusos, tá? No tamanho. Aqui, ó. Vou desmontar aqui, ó. Você vê o tamanho dele. Ó, são diferentes, tá vendo? Ó? Eles são maiores, então não confundir e colocar no lugar errado. Você vai estragar o equipamento aí. Tem um detalhe aqui, galera, que é o seguinte. Tá vendo esse orifício aqui, ó? Ele é responsável por drenar a água de forma interna no equipamento. Porque aqui, ó, no modo frio, aqui gela, vai condensar, vai escorrer a água, vai cair aqui embaixo, tá? Esse tampão, ó, ele ajuda a fazer com que essa água não saia e fique gotejando no seu ambiente, tá? Vazando água. Não pode, tá? Quando eu desmontar aqui, eu vou mostrar para vocês em mais detalhes, tá bom? Bom, retirando os parafusos, o que a gente faz? Por baixo aqui, ó, a gente levanta, tá vendo? Ó? Levantou, já saiu. Já sai essa parte de trás, tá? E fica a parte interna, tá? Aqui, ó, detalhando aqui isso que eu te falei, ó, o equipamento ele possui essa boia aqui, ó. Essa boia identifica que o reservatório ele tá cheio e vai dar o erro E3 no painel, tá? Esse motorzinho aqui, ó, ele é responsável por jogar a água para cima. Ele tem um dispositivo aqui, ó, uma hélice que ele fica girando e vai jogando a água no condensador. Como o condensador ele é quente, ele vai aquecer essa água que fica no reservatório e vai sair aqui, ó, em forma de vapor, tá? Pela condensação aqui, ó, tá? O duto vai estar aqui, ó. Então vai saindo toda essa umidade pelo duto de exaustão. Aqui é onde eu falei que aqui gela e aí escorre, tá? Vem aqui, ó, para a bandeja de dreno, cai, escorre aqui no condensador também. A água já vai ficando quente aqui, ó, dentro do reservatório, tá? Se esse motor aqui ele travar ou queimar ou parar de funcionar, vai elevar o nível da boia e vai dar o erro E3 no painel. Aí, para solucionar esse problema provisoriamente, para você continuar a usar,
é só você tirar o tampão aqui, ó. Tirou o tampão, não vai ficar mantendo água aqui, tá? A água vai ficar escorrendo. Você vai ter que pôr um cano aqui, né? Elevar o equipamento numa altura que ele fique para poder colocar um balde. Você põe um cano aqui e aí a água vai gotejando dentro do balde, não vai molhando o seu ambiente. Por isso a importância do tampão. Então só pode deixar de usar o tampão quando dá esse erro aí e você quiser solucionar o problema provisoriamente, até você levar numa assistência técnica para solucionar o seu problema, tá bom? Então fechou aqui, ó, no modo frio, tá? No modo aquecimento, no inverno já é bem diferente. O que vai acontecer? Aqui em cima vai aquecer e embaixo vai esfriar. Então aqui vai sair ar frio. Então o que acontece? Na lógica, não vai funcionar esse sistema aqui. O que você vai ter que fazer? Vai ter que elevar o equipamento numa altura e utilizar um balde com água. Para quê? A água de condensação que fizer aqui embaixo no condensador, ela vai ser eliminada aqui pelo dreno. Somente no modelo quente, tá? Quente e frio. No modelo só frio, você tem que manter fechado isso aqui. Se você tem um equipamento que só gela, tem que manter fechado, tá? Se você mantém fechado, dá o erro E3, aí é algum problema que você tem que resolver aqui ou levar uma assistência técnica, tá? Aí na descrição eu vou colocar também o nome da assistência técnica autorizado, né, da Olympus Blend, que você pode levar o seu equipamento e solucionar. Quer fazer a limpeza e higienização? Só entrar em contato com eles, que eles vão fazer todo o serviço para você, tá bom? Agora aqui, galera, vamos partir aqui para outro detalhe. Aqui são os parafusos laterais, ó. Tem um aqui, um no meio, tá? E um aqui embaixo, ó. Eu vou soltar eles aqui, ó. Sempre lembrando, galera, marcar os parafusos que você tá tirando, tá? Pra você não poder inverter e furar alguma coisa aqui, tá? Ó, a gente inverte aqui. Esse lado aqui é o lado esquerdo, né? De frente pro equipamento. Então retiramos esse parafuso de cima. Tem esse aqui, ó. Galera, meus vídeos é demorado porque é passo a passo, né? Então eu não pulo nada. Não pulo nada, não adianto nada. Sempre nos mínimos detalhes. Porque sempre falta uma informação que a gente precisa, tá? Então retiramos aqui, ó. Fechou? Aqui em cima, ó, não tem nada, tá? Aqui na frente, ó, ele tem uma trava aqui embaixo, ó. Na verdade a carenagem ela encaixa embaixo da base do compressor. Puxou aqui na frente, levantou, ó. Tô levantando, fazendo um gesto de elevação e já temos aqui a parte do painel. Aqui é a parte de display, né, do equipamento. Temos aqui o botão Power, que liga e desliga. O mod, que você muda para as funções de climatização, ventilação e aquecimento. Aqui você altera a ventilação, tá? E nesses botões aqui de mais e menos, você pode aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. Aqui temos o botão de time,
que você configura o equipamento ficar ligado até 24 horas, tá? 12 horas mais ou menos, se eu não me engano. E aí você consegue deixar seu ambiente todo climatizado aí. Essa parte aqui da frente é de insuflação, sai o ar quente, sai o ar frio por aqui, dependendo do modo, tá? Pio 12 HP. Aqui, galera, você tem que prestar atenção também neste cabo aqui, ó. Você pode ver, ó, que quando eu tirei, ele soltou aqui, ó. Então, ó, na hora que você for montar, você prestar bastante atenção e ver se esse cabo está conectado. Então, na hora que você for montar, não esquecer desse cabinho aqui, ó. Se ele tiver frouxo, o equipamento ele vai ficar ligando e desligando, tá? E você vai achar que é um defeito. Então vem aqui, presta atenção. Tiramos aqui, ó. Aqui dentro aqui a gente tem a placa display, né? Que é o visor. Ela comanda todas as funções aqui do equipamento. Então eu vou tirar ela aqui, ó, só pra gente ver como que é ela. Cuidado também com esses parafusos, tá bom? Porque eles são menores, finos, então não pode confundir ou colocar parafuso maiores, senão vai furar o painel, né? E aí você vai ficar à vista, né? Aí vai ficar à vista, mostrando lá o parafuso bem no painel do equipamento. Ó, essa aqui é a placa display. Esse é o modelo dele para quente e frio, tá? Ó. Se precisar, só ir atrás. Aqui também tem, ó, falando que é Pio 12 HP, né, versão 1.1. Beleza? E aqui é o que eu falei para você, ó. Colocou um parafuso maior, vai ficar, mostra aqui a pontinha do parafuso, então tomar cuidado. Então tiramos o painel e a gente já consegue visualizar a placa eletrônica, ó. Tá vendo? Esse é o modelo aqui, ó, da placa. Tá vendo? Não confundir aí na hora de comprar sobre a placa fria ou quente fria. Aqui a gente tem o cabinho, ó, de controle de rotação desse motor de cima. O que que acontece? Se esse cabo não tiver conectado, o ventilador ele vai girar e vai dar o erro E8, tá? Esse capacitor aqui, ó, ele é responsável por dar impulso nesse motor também aqui, ó. Então, se ele não tiver funcionando, vai dar o erro E8. Outro detalhe aqui, galera, que acontece muito é as crianças. O que que elas fazem? Começa a jogar objeto aqui dentro. E aí, na hora que vai funcionar, trava essa turbina e dá o erro E8. Então, tem vários sintomas que tem que ser avaliado, tá? Então, esse erro E8 corresponde ao motor de ventilação, turbina travada e capacitor danificado. Então, para você testar, você tem que ter um capacímetro e ver se esse capacitor tá bom ou não, ou utilizar um capacitor aqui, ó, de 3.15 microfarad para você poder fazer esse teste. Beleza? Ele é conectado aqui na placa, ó. Tá? E esse lado aqui é o do motor, ó. São o cabo de energia que vai pro motor. Temos aqui o cabo de alimentação. Tá vendo? Esse é o rabicho. Ele conecta direto na placa, não tem segredo nenhum aqui, ó. Tá? Aqui
é o da boia, tá? Esse vermelhinho aqui, ó, é o da boia lá, ó, que é o responsável pelo erro E3. E aqui o sensor de temperatura, tá? Se eu não me engano é o E2. Mas só para confirmar, eu vou ligar ele na bancada. Só vou ligar ele agora porque a tomada que eu tenho aqui é 220. E esse é um equipamento 110, então não vou correr esse risco aí de queimar. Aqui também tem um modelinho, ó, Pio Brasil C, versão 2.0, tá? Muito fácil aí de poder trabalhar com essa placa. E um detalhe muito importante, você ligou no 220, você danifica a placa, tá? Tem o fusível aqui, mas ele não serve de nada. Ele vai explodir, porém vai passar para a placa e queimar demais componente. Então, se precisar de conserto de placa também, só entrar em contato aí com a empresa que está na descrição que vai te ajudar. Então, retiramos aqui esses 4 parafusos, tá? São parafusos pequenos também, igual o da display que prende. Então, tiramos aqui, ó. Muito fácil também tirar, ó. Então aqui, ó, a gente já consegue ver, tá? Ó. Esse é o lado verso da placa. Aqui esse capacitor tem que sair com a chavinha aqui, ó. Você desapertou, alicate, né, de bico ou inglesa. Aqui em cima temos o suporte do motor ventilador, tá? Então retiramos aqui, ó. São 4 parafusos aqui, ó, desse lado. Tiramos aqui. E tem um aqui dentro. Muito bacana o vídeo aí, galera. Espero que atenda a expectativa aí de muita gente. E sempre focando aí no inscreva-me e deixe seu like aí pra fortalecer aí, dar mais motivação para mim poder continuar elaborando os vídeos para vocês aí. Cada equipamento é um detalhe diferente, é um segredo. Então aqui do lado direito a gente retira mais 2 parafusos, tá? Que aqui esse lado tá apoiando a borracha mancal, tá? Então a gente vem aqui, ó. Galera, sempre lembrando aí que para executar todo esse tipo de manutenção, não se esqueça de desligar aí do disjuntor, desligar da tomada, pra você não sofrer um acidente. Esse aqui é o suporte, tá? Ó. Esse é do Pio 12. O do Nano é totalmente diferente, tá? Que é um outro modelo pequeno aí. Aqui, ó, a gente retira esse isopor aqui, ó, que é o superior, ó. Se precisar também, posso deixar o link aí na descrição. Temos a turbina superior, tá? Essa é a turbina superior e a de baixo aqui é inferior. Para tirar, tem esse parafuso aqui, ó. Soltou aqui. Aqui ao lado da mancal, ó. Tá vendo? Ele utiliza esse tipo de mancal. Sempre lubrificar. Tá bom? Pra ele manter
os ruídos, né? Sempre silencioso. E aqui a gente levanta aqui, ó. Tira também, ó. Esse aqui é o motor superior, tá? Que ele utiliza. Ó, o modelo do motor é esse aqui, ó. É o RPG 25A. 115 volts, 20 watts. Lembrando que ele tem esse detalhe aqui, ó, tá? O motor, ó. Ele utiliza esse tipo de conexão. Tem outros modelos aí que é diferente, tá bom? Aqui é a turbina. Ela marca aqui o diâmetro dela, ó, de 135 de diâmetro. E o comprimento a gente vai ver agora. Essa turbina ela possui um comprimento de 26,4, tá? Ó. Então, não comprar errado, beleza? Aqui temos o isopor inferior. E aqui, ó, é a bandeja de dreno, tá bom? Aqui é onde que fica acumulada a água que escorre para baixo. Aqui tem o capacitor do compressor. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele usa 35 microfarad. E temos aqui do outro lado o capacitor do ventilador inferior, ó. Possui 6 microfarad. Não tem segredo também. Aqui, ó, tem um parafuso, tá? Tiramos aqui. Eu não vou retirar essa parte de cima, porque não vai fazer diferença para mim aqui na hora de montar, tá? Eu vou mexer mais na parte de baixo, ó. Então eu vou soltar aqui, ó, esse lado, tá? Para quê? Para a gente poder tirar o motor de condensação. Aqui, ó, tiramos aqui. Aqui temos o sensor, ó. Você levanta, ó. Ele sai, ó. Tá vendo? Depois eu vou medir ele aqui pra gente poder seguir com os testes. Já vou colocar aqui no lugar. Então aqui do outro lado, ó, você levanta aqui, ó. Aqui do outro lado você retira também, né, ó, o lado do motor. Você retira esse parafuso aqui de baixo. Aqui é a parte de ligação do motor, ó, tá vendo, ó? Tem um roxo, tem alguns outros modelos que é diferente, tá? Tem um plug aqui, ó, esse modelo tem um plug. Mas na válvula de reversão, tá? Que vai reverter para quente e para frio. Válvula de reversão. Aqui é a bobina solenoide e esse corpo válvula, tá? Vamos retirar aqui também, facilitar também a nossa desmontagem. Aqui tem um parafuso aqui bem em cima, desse cantinho aqui. Olha lá. Então só desparafusar aqui, ó. Tirou ele, o motor já fica solto. Então vamos soltar aqui esses cabos aqui, ó. O terra, tá vendo, ó? O motor tem o terra aqui, ó. Esses são os cabos, ó. Tá vendo? E para retirar esse motor aqui de condensação,
temos que elevar a parte da serpentina. Para a gente levantar aqui, a gente precisa também soltar essa parte aqui do motor. Então eu vou aproveitar e já vou retirar esse cabo da elétrica aqui, ó. Certo? Tiramos aqui. Tirar esse parafusinho aqui da boia. Aqui nessa lateral, ó, é onde suporta o motor inferior, tá? Então o que que a gente faz? Aqui em cima tem dois parafusos. Temos que soltar aqui, retirar. Tiramos aqui também, ó. Retiramos aqui. E retiramos aqui também. Aqui tem interligação, ó, do cabo de energia, tá? Aqui é o cabo de energia, entra aqui. Aqui do outro lado vem todos os fios. O fio que vai pro compressor, vai lá pro compressor aqui, ó, alimenta o capacitor. E tem o fio que vem para esse outro capacitor aqui, que é o do ventilador, tá? Então aqui, pra gente retirar os fios que vão aqui, ó, a gente precisa dessa chave mais fina. A gente chama de Sindal. Vem aqui, ó, porque o Sindal é o primeiro fabricante que criou. Então a gente chama ela de Sindal. Solta aqui, ó. Solta aqui também do outro lado. Fio azul em cima, né? O fio azul é o primeiro, tá escrito aqui, ó, no plástico, ó. O azul em cima é o neutro. O do meio é o L. E embaixo o terra. Então não tem como errar. A descrição aqui, ó. Soltar mais um pouco. Soltou aqui. Aqui, ó, tem uma conexão do motor ventilador, ó. Você solta aqui, ó, que é a alimentação do motor ventilador inferior. Esse é o modelo dele, tá, ó, YDK 34T6, tá? Aqui tem um modelinho também, fica mais fácil. 37 watts, tá bom? Então aqui, ó, vamos soltar novamente aqui o outro lado, né, que recebe a energia. Então retiramos aqui, beleza. Tá vendo? Já solta, já sai. E o que eu te falei, ó, a turbina, se ela ficar muito quente, aquecida, por falta de ventilação aqui, ó, de troca, ela vai aquecer e vai empenar essa parte aqui, ó, e não vai sair a ventilação correta dessa turbina, tá bom? Chamamos de turbina do condensador do Pio 12. Então aqui, ó, você vem com a chave, desaperta aqui, ó.
Se tiver muito travado, você tem que usar uma chave de boca aqui, ó, e solta. Tá vendo? Essa é a turbina. Inferior, superior. Tiramos aqui o isopor, né? Que é o siroco, né? Ó, isopor siroco. Esse aqui também sai, ó. Mas como tem um capacitor aqui, tá travando. Então, vou mexer aqui. Aqui é o suporte do motor, ó. Com isso, soltando essas partes aqui, a gente já consegue ter acesso ao motor de condensação. Que a gente consegue elevar, tá? Então, com as duas mãos, uma mão levanta essa parte aqui, tá? E a outra segura a base de baixo. Automaticamente o isopor já saiu aqui, ó. E aí é só elevar o motor de condensação aqui embaixo, ó. Elevou, você já consegue retirar aqui. Tomar, não forçar muito, tá? Essa parte da tubulação. E aí a gente tem na mão o motor de condensação, ó. Ó o modelinho dele aqui, ó. Aqui é a alimentação da bobina. E aqui é o motor girando, ó. Ele tem que girar. Se ele não girar, ele não vai fazer a função dele. E aí a água vai ficar acumulada. A boia vai detectar. Tá? Vou tirar a boia aqui, ó. Essa aqui é a boia. Tá? Vai encher de água. Fechou aqui, ó. O equipamento vai detectar que está lotado de água e vai desligar. Tá evitando aí que transborde água no seu ambiente. Então essa é a função da boia. Esse aqui é o design do motor, ó. Ele fica, essa parte aqui encaixa ali na base e você parafusa aqui em cima. Então ele tem esse design aqui, ó. Certo? Voltamos aqui para o lugar. Para fazer a manutenção do equipamento, você não precisa desmontar mais nada. Por quê? Você já tirou todas as partes elétricas, né? A bobina ela pode sofrer umidade, que ela não vai danificar, mas se você quiser retirar, pode retirar, tá? Os cabos também, você pode retirar se você quiser montar na hora. Eu procuro deixar secando, né? E aí eu monto novamente. E aí fica desta forma aqui o equipamento, ó. Então aqui você pode bater a VAP para poder limpar, tá? Ó, você pode ver que a gente consegue ver a parte lá de trás, ó, a iluminação lá. No condensador a mesma coisa, tá? Você tem que fazer essa manutenção com a VAP. Tá vendo lá, ó? Ó lá. Tá conseguindo ver a iluminação lá atrás, ó? Tem que estar assim, senão o equipamento não troca. Vai começar a condensar muito, aquecer muito o equipamento e ele vai desligar, tá? Então, tira aqui, ó, tampão, faz a limpeza e higienização do equipamento e espera secar e monta novamente, tá bom? Agora eu vou limpar a mesa aqui e vamos fazer os testes, simular aqui alguns erros que acontecem nesse equipamento, tá bom? Bom, galera, organizando aqui já tudo na bancada. Motor inferior, motor do condensador, né? Boia, motor de condensação,
placa eletrônica, motor superior, motor da evaporadora, capacitor, tudo conectado aqui, ó. Eu preciso desse rabicho aqui, ó, para me poder conectar na placa. Como eu não tirei aqui do equipamento, então não deu para mim fazer esse trâmite. Aqui, galera, eu soltei do compressor os fios, tá? E aí você tem que sempre prestar atenção, não nas cores, e sim para onde tá indo cada fio, tá? É isso que você tem que se atentar. Aqui essa tampa, ela é muito importante, tá? Ó, porque aqui ela mostra onde que é o marcha, o auxiliar e o comum do compressor. Aqui também tem a borracha da hash aqui, ó, em cima, que mostra também em cada borne quem é o marcha, quem é o auxiliar e quem é o comum. Então você vem no fio aqui, ó, segue o fio vermelho, tá? Ó, segue o fio vermelho e você vai ver que ele é auxiliar, que vem do compressor lá, ó. Auxiliar vem no S. Então vem aqui no S. O R é o marcha. Então ele é o azul. Tá, ó. Se ele fosse o fio branco ou o vermelho fosse o azul, você tem que identificar e ir lá, tá, ó. Porque esse azul aqui, ó, ele tá vindo da tomada. Ele tá vindo lá do jump, lá do borne aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Ele tá vindo daqui, ó. E aí o que que acontece? Ele é o neutro do sistema, como se fosse um comando elétrico. E aí, ó, você liga o azul no R. Esse outro borne que tá sobrando é o comum, que é o C. Ele tá junto com o protetor térmico aqui, ó, do compressor, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui branco, tá vendo que ele vira preto? É o comum, ok? Então na hora de ligar certinho, você liga ali nesse modelo o vermelho no S, o azul no R e o branco que passa pelo protetor térmico e vira preto no C, que é o comum. Beleza? Eu vou deixar desligado o compressor não ligar, sem ventilação, sem troca nenhuma, para a gente poder fazer o teste aqui tranquilamente, tá? Não tá encostando em nada aqui. Esse é o segredo. O motorzinho tá aqui, ó, feito a ligação aqui, o terra sempre aqui nessa parte, ó, o neutro, né, do sistema, e a outra fase ali, ó, que é o L. Beleza? Vamos ligar aqui, ó, pra gente ver o procedimento. Então, ligando na tomada, o equipamento ele apita, né? Acende todos os LEDs, fazendo a verificação. Fica o LED de standby aceso, tá? Indicando que o equipamento está energizado, tá? Tomar cuidado aí. Beleza? Eu transferi aqui a extensão para uma tomada 110. A gente vai verificar aqui, ó. Olha lá, ó, 127 volts, que é igual a 120 ali, ó. Tá marcando. E aí, galera, para ligar, ó, o botão de power aqui, ó. Ó, esse aqui é o motor superior, já tá funcionando. Ele tá meio sem controle aqui. E aí agora eu vou simular todos os erros que acontecem nesse equipamento aqui, tá bom? Aí, galera, erro E8, fica o erro E8, que a turbina tá sem controle, que é esse cabinho aqui, ó. Ó, eu soltei ele da placa. Soltei ele da placa aqui, ó. Então, a placa não detectou o giro do motor e a placa informou pra gente o erro 8, que está indicando que o motor ventilador não está girando, né, da evaporadora, que é a parte de cima.
pode ser um obstáculo na turbina. A mancal aqui, se não tiver lubrificada, ela pode travar por sujeira, tá? Ou o motor tá queimado. E outro detalhe também é o rolamento está ruim e aquecendo demais o motor, e ele tá abrindo o térmico dele aqui e ocasionando o erro E8, beleza? Bom, ligado novamente aqui, ó, como eu falei no começo do vídeo, o erro 2. Esse erro justamente é esse cara aqui, ó, sensor de temperatura. Nesse modelo aqui, tá? Vamos ver quanto que é a escala ômica desse sensor, tá bom? Bom, já pluguei aqui as pontas de prova. Nesse modelo aqui, quente e frio, ele utiliza um sensor de 5K, tá? Então prestar muita atenção aí em cada modelo, porque às vezes tem modelo que usa de 10K. Esse aqui usa de 5K ohms, tá bom? Marcando aqui, ó. Ele tá fazendo a função dele, que é um NTC. Quando você aquece ele, diminui a resistividade, e quando você esfria ele, ele aumenta a resistividade. Beleza? Para solucionar o erro E2, é só substituir o sensor de temperatura. Então, colocando ele novamente no lugar, o erro sumiu. Solucionamos aqui o erro E2 no Pio 12 HP, quente e frio. Beleza? Agora vamos partir para o outro erro. Vamos lá. Bom, galera, o equipamento ele demora até 3 minutos, tá? Depois que você liga e desliga na tomada, ele tem essa proteção. Ele não liga o equipamento de uma hora para outra, tá? Imediatamente. Aqui eu liguei e saquei o motor dali da condensação. Porém, o que vai acontecer? Aqui é o seguinte, ó. Se os rolamentos internos aqui tiver travado, essa hélice aqui não gira. E para simular esse erro, o que vai acontecer? Vai começar a condensar água aqui, vai escorrer pelo condensador. O motor não vai estar girando, tá? De condensação. O que vai acontecer? A boia vai elevar o nível de água. Eu estou simulando como se tivesse subindo a água aqui, ó. Ele vai elevar. O que vai acontecer? Vai demorar alguns segundos ou até minutos. O que vai acontecer? O equipamento ele vai detectar essa falta de comunicação aqui do sensor, né? Na verdade, a gente vai testar aqui e ver se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado. Olha o que aconteceu, deu erro 3. Então tem vários sintomas, né, que levam a identificar o erro 3. Beleza, galera? Ó, eu vou medir aqui, ó, só pra gente ver o fechamento desse sensor aqui. Bom, galera, conectando aqui os bornes do multímetro aqui, ó, na escala de apito, ó. Tá vendo aqui, ó? Apito sonoro. Indica que ele é um sensor boia, boia de água, sensor boia de água, sensor nível de água, tá? Você pode localizar por essas palavras-chave aí. Ele é normalmente fechado, tá? Ó. Quando você virar, tá vendo? Ó? Ele abre. Quando sobe, ele abre. Quando desce, ele fecha. Certo? Tem um detalhe aqui também, galera, que ficou faltando nesse equipamento, no projeto dele, é sobre o motor do ventilador. Aqui, ó. Se ele não estiver funcionando, o equipamento ele fica
funcionando até umas horas aí. E aí vai desarmar pelo térmico do compressor ali, ó, tá? Protetor térmico que tem ali na pontinha ali do comum. Ele vai aquecer o compressor e vai ficar desarmando. Outro detalhe também é se tiver muito sujo essa parte aqui, ó, vai aquecer o compressor e vai desligar. O que vai acontecer? Você vai ligar o equipamento, ele vai começar a gelar. Depois de um certo tempo, quando ele aquecer o compressor, ele abre o térmico e para de esfriar. Ele vai demorar um tempo até o compressor esfriar novamente. Ele vai gelar de novo. Quando ele aquecer de novo, ele vai desligar. Essa manutenção você tem que fazer a cada um ano, tá? Antes de iniciar o verão, você leva até uma assistência técnica para eles poderem fazer a avaliação e ver se realmente precisa dessa limpeza pesada, né? Porque aqui só sai com a VAP, porque impregna tudo nessa parte aqui, ó. Se você vir com o pincel, vai acontecer isso aí, ó, vai ficar amassando a serpentina. Quando ele é novo ou depois da limpeza, você pode pincelar aqui. Você pode vir aqui, abrir e pincelar com o pincel de cerdas macias, né? De cima para baixo, nunca para o lado, para você não amassar a serpentina. E aí você consegue manter o equipamento sempre limpo. Tá bom? Galera, com isso aqui eu finalizo mais um vídeo. Quem gostou, cara, deixe seu like, se inscreve no canal aí. Tá? Se precisar comentar alguma coisa, pedir informações, estou à disposição. O que eu puder responder, eu vou responder, tá? O que eu não puder, eu deixo em stand-by. Certo? Galera, muito obrigado aí. Paulo Mandu do canal dialogecom.com.br. Espero ter atendido aí a satisfação de vocês aí. Tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.